E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Luca. Galera, é o seguinte, hoje vamos ver Espantosos X-Men, edição de número 1 de 2014. Não esqueça de se inscrever e deixar o like para ajudar o canal. E agora vamos para a história. Bom, começamos com uma breve história sobre o Kurt Wagner, mais conhecido como Noturno. É mostrado que ele era um fabuloso X-Men, um herói extravagante, um homem de Deus e que esteve em incontáveis batalhas, a não ser que, às vezes, finais sejam somente o começo de algo novo. Agora vemos o Noturno em algum lugar além do reino da carne, sentado na beira do paraíso e nos falando a seguinte frase: "Meu nome é Kurt Wagner e essa é a história de como eu caí do céu." Uma mulher começa a conversar com o herói e fala que ele deve ter tido uma vida e tanto, para sentir falta mesmo estando no paraíso. Noturno responde que na vida ele foi muitas coisas, mas acima de tudo ele foi sempre religioso e um homem de muita fé, e diz que sempre imaginou que esse lugar seria onde ele passaria sua eternidade. E a mulher o contesta dizendo que mesmo assim, aqui está ele, sentado de costas para o paraíso, sentindo como se sua velha vida tivesse mais um capítulo para ser escrito, e afirma que agora, depois da morte, ele deveria aproveitar a sua recompensa. Noturno a interrompe e pergunta se ela estava sentindo aquele cheiro, e depois desaparece nas trevas. Pulamos para outra parte do paraíso, onde uma alma é atacada por demônios com aparência de piratas. Logo em seguida aparece o Noturno dando uma boa surra neles e ainda falando que eles não se segurem, pois ele tem um pouco de ferrugem que precisa ser retirada. Depois de caçoar e brincar com os demônios, o herói pergunta por que eles estão ali. Nesse momento, vemos um breve comentário daquela alma que estava sendo seguida. Ela diz que não tem visto nada tão excitante desde aquela vez que Harry Houdini e Abe Lincoln tentaram ver quem comeria mais maçã selvagem. Noturno fala que era melhor buscar um serafim para escoltar, mas antes dele terminar a frase, ele volta a sentir o mesmo cheiro, um cheiro de enxofre que não era dele. E em meio a uma fumaça avermelhada aparece Azazel, o pai do Noturno. O vilão ordena que seus lacaios peguem todas as almas que encontrarem e que sejam rápidos, pois ele quer sair dali antes que um arcanjo perceba a presença deles. Logo a seguir, vemos uma luta frenética entre os teletransportadores. Azazel fala a seu filho o quanto ele estava enojado dele estar no céu, e diz que ele poderia ter se tornado seu braço direito por toda a eternidade. Segundo o demônio, tudo que Kurt herdou dele foi o rabo e o poder, pois a sua natureza desagradável veio da sua mãe, aquela bruxa de cara azul. Noturno diz que não importa o que seu pai esteja planejando, ele vai o deter. Azazel diz que ele até gostaria de tentar, mas que estava esquecendo de uma coisinha: ele já estava morto. Voltamos aos pensamentos do Noturno. Ele fala que seu nome é Kurt Wagner e que essa não é a história de como ele caiu do céu, e sim de que ele pulou. Agora estamos em Nova York, na escola Jean Grey para estudos avançados. Vemos Angelica Jones, a Flama, em direção à escola e dizendo em seus pensamentos que ela merecia estar ali. Logo descobrimos que ela se tornaria uma nova professora na escola de mutantes. Ao entrar na escola, Jones vê Logan e a Tempestade em uma discussão, onde o herói diz que qual era o sentido de ser um diretor se ele não podia levar os alunos em uma excursão, e a Tempestade diz que levar os estudantes para ver filmes de Kung Fu na semana das provas finais não era excursão, e sim matar a aula. Logan diz que ela está muito tensa e que eles deveriam terminar aquela conversa no chuveiro. Ororo diz que não, pois ela tinha aula de ética naquele momento e ainda acaba não dando atenção para a nova professora. Depois vemos o Homem de Gelo discutindo com a Warbird sobre ela não poder entrar no seu quarto enquanto ele estiver dormindo e com a porta fechada. E ela fala que portas fechadas não abrem somente com 2 chutes. Também observamos algumas crianças mutantes conversando, e um ser verde se comunicando por meio de um idioma bem peculiar, com uma árvore de um olho só. Em seguida vemos a Estrela Polar, voando, respondendo os pensamentos da Angélica, informando que era melhor ela apertar os cintos, pois ali era sempre daquele jeito. Orfera aparece gritando que vai matar a todos. Depois faz um breve comentário sobre os poderes da Flama e pede para segui-lo. McCoy diz que tem questões de segurança nesse momento e que eles têm roedores para exterminar. E logo após ele explode uma parede com uma arma de calor.
Jones pergunta ao Fera que tipo de roedores eles estavam procurando, e ele diz que eram Banffs. Segundo ele, as criaturas têm infestado a escola desde que eles abriram. Elas ficam escondidas nas paredes, roubam peças aleatórias de equipamentos e bebem o whisky do Logan. McCoy diz que eles pareciam inofensivos e que lembravam um velho amigo, mas que agora os monstrinhos foram longe demais. Jones pergunta se eles machucaram alguma criança, e o Fera diz que foi pior ainda, eles roubaram a minha cafeteira. Logo depois ele se surpreende com alguma coisa. Ao que parece, esse tempo todo, os Banffs estavam construindo um tipo de portal, que parece levar a outra dimensão. Nesse momento, vemos que chegaram vários outros mutantes, como o Anjo, Homem de Gelo, Tempestade, Wolverine e outros. A Warbird diz que deveriam matar todos os Banffs. O Anjo acha que tudo aquilo cheira a aventura. A Tempestade fala que o portal parece perigoso e afirma que eles deveriam colocar coleiras naqueles monstrinhos. O Homem de Gelo responde que se eles fossem perigosos, eles já teriam notado. Rachel Grey afirma que a mente deles sempre foram fechadas para ela, mas que agora os Banffs estão transbordando a emoção do medo. O Wolverine diz que sempre soube que aquelas criaturas eram mais inteligentes do que pareciam, e o Estrela Polar o contesta afirmando que se eles ficarem mais espertos podem até mesmo se tornarem diretores da escola. E a Flama, bem aleatória, diz que tem uma aula de física para dar em 2 minutos e pergunta se alguém pode mostrar a ela a direção da sala. A Tempestade diz que as aulas estão canceladas, até que eles descubram a natureza daquela máquina. Temos também um momento bem engraçado, onde o Bob dá as boas-vindas à Flama e depois diz que ela já pode soltar a sua mão, pois ela estava derretendo. A Warbird diz à Flama para ela controlar os seus hormônios, pois o Homem de Gelo já tinha uma parceira de acasalamento. A heroína se surpreende e diz que não sabia, pois ela pensava que a Kitty não estava mais lá. E a Warbird fala que ela não estava se referindo a Kitty. Voltamos para o Fera, onde ele tenta desligar a máquina, mas acaba falhando, pois segundo ele, os diabinhos redirecionaram a energia, e afirma que eles conhecem a escola melhor do que ele que a havia construído. Logan diz que algo está vindo, e a Tempestade manda todos se prepararem para qualquer coisa. Em seguida, vemos que sai do portal vários Banffs de cor avermelhada, que pegam alguns heróis e os teletransportam para dentro da máquina. Logo vemos o Wolverine e o Estrela Polar separados do grupo. Logan afirma que não sente o cheiro de seus companheiros e nem escuta barulho de insetos naquela floresta, e o herói diz que não consegue captar a Rachel. Estrela Polar fala que vai dar uma olhada por aí para ver o que encontra. Porém, vemos ele voltar rapidamente acompanhado de um raio laser que quase o atinge. Por fim, temos a última página, onde nos é mostrado um imenso navio voador saindo do fundo de uma fumaça vermelha e uma voz dizendo aos heróis que eles devem saudar os novos lordes do paraíso, pois agora a eternidade os pertence e que eles devem entregar as suas almas ou ficarem com seu precioso elfo azul. Bom, vimos nesse capítulo que o Noturno está morto, mas que ele está prestes a pular do céu. Também observamos que ele será um dos grandes protagonistas nesse arco. Vários mistérios foram jogados ao ar, por exemplo, para onde os mutantes foram teletransportados, como Azazel conseguiu chegar ao paraíso e quais são seus verdadeiros objetivos. Isso é tudo, pessoal. Ativem o sininho, fiquem atentos para os próximos capítulos dessa história e não esqueçam de nos acompanhar nas outras redes sociais e de conferir os nossos cupons de desconto da Panini e da Amazon. O link estará na descrição. Obrigado.